esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nos encontramos mais uma vez através dessa live, juntamente com os nossos irmãos que nos rodeiam, que nos cercam com as suas orações. Eu tenho certeza que hoje não será diferente das outras vezes. O Senhor há de derramar graça sobre cada um de nós nesta noite, tanto a nós que estamos aqui em corpo presente e a você que nos assiste através dessa live, em nome de Jesus Cristo. Você que pode, eu vos convido a se colocar sobre os vossos pés, para que possamos dar início a um trabalho ao qual estaremos adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, através do nosso culto racional. Amém? Vamos estar orando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Você que está com a sua Bíblia ao seu lado, você que tem ela acesso a alguma maneira virtual, eu peço que abra a primeira carta de João, a primeira epístola de João, a partir do capítulo 2, nós estaremos meditando numa palavra
qual eu tenho certeza muitas pessoas estão sofrendo por falta de conhecer, por falta de entender, por falta de viver esse pensamento. Primeira Epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 1, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Você que pode unir a minha fé com a sua, vamos estar buscando agora a presença e a existência do Espírito Santo de Deus, não somente no templo, mas como também no seu lar, das pessoas a quais, em nome de Jesus Cristo, você estará apresentando ao Senhor. Mas antes de começarmos a pedir, eu gostaria de te convidar a agradecer a bondade, agradecer a misericórdia, agradecer porque, como eu disse na última live, Deus nos sustentou e Deus mais uma vez mostrou a sua misericórdia para conosco, nos permitindo ainda existir nesse plano. E eu tenho certeza, como assim diz a palavra, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Eu tenho certeza que você, em nome de Jesus Cristo, ama ao Senhor. Então há um propósito. Curva a tua cabeça, feche teus olhos, eleve os teus pensamentos ao trono da graça e agradeça a Deus por isto. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, o Deus a qual sustenta e mantém todas as coisas em plena e perfeita harmonia. Eu te louvo nesta hora e eu te adoro porque um dia o Senhor me resgatou do lamaçal do pecado, colocou sobre mim, graças a Deus por isso, um nome, e o meu nome escrito no livro da vida. Eu sei que não é pelas minhas obras ou pelo meu merecimento, todavia acredito eu que é por graça sobre graça e misericórdia. Obrigado porque eu tenho certeza que eu não estou sozinho, eu tenho certeza que eu não sou o único escolhido. Eu creio em nome de Jesus Cristo que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa, no nome de Jesus Cristo, também tenho direito e alegria e o privilégio da mesma bênção a qual eu compartilho com os meus irmãos em Cristo Jesus. Pai, alcança, Senhor, a minha casa, aonde eles estiverem e como eles estiverem. Se algum motivo estiverem em erro ou em pecado, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Ajuda-os, em nome de Jesus Cristo, a melhorar. Eu te louvo pela vida dos meus pais. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus netos, em particular pela vida da minha esposa. Oh Deus, muito obrigado pela minha companheira. Muito obrigado pela mulher a qual o Senhor colocara em meu caminho. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, compartilhando este momento, como também aqueles irmãos em Cristo Jesus que não podem estar. Ah, Deus, alcança-os, renova as vossas forças, revigore a vossa fé. Meu Deus, que eles cresçam em nome de Jesus Cristo, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que a humanidade a qual tanto sofre, tanto padece, tanto se entristece por tantas percas, sejam elas de pessoas, de vidas, sejam elas pela economia, não importa. Sabemos que estamos tendo grandes percas nesses dias, mas que através destes momentos de reflexões a qual nós estamos tendo, o Teu Espírito possa ter preeminência em nossas vidas e possa falar mais alto aos nossos corações, que possamos, no nome de Jesus Cristo, sermos ligados neste elo pelo Teu Espírito, em paz, em amor, em alegria, em fé, a qual nós acreditamos alcançaremos o nosso galardão. Assim sendo, eu te louvo e te agradeço, porque eu tenho certeza que haverá salvação de almas através dessa live, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, agora nós estaremos louvando ao Senhor, e você possa compartilhar conosco o louvor em nome de Jesus Cristo, e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.
te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluias, glória a Deus. Esta, sem sombra de dúvida, é a natureza do nosso Deus. Um Deus que tem poder para curar,
Deus que tem poder para restaurar, um Deus que tenha condições de perdoar os nossos pecados. E é sobre esse ponto que eu gostaria de comentar um pouco a respeito da palavra de Deus, levar um pouco de entendimento, de compreensão aos irmãos que, infelizmente, estão abandonando aí a sua cruz, estão deixando de lado o teu chamado, aos irmãos que estão olhando mais para as dificuldades e em particular para os seus algozes, para os seus acusadores, do que para Cristo. Cada vez mais me entristece quando eu ouço a notícia que um obreiro de Deus, um servo de Deus, uma pessoa a quem outrora serviu a Deus com tamanha gratidão e tamanha alegria, hoje se encontra fora dos caminhos do Senhor. Essa semana eu fiquei sabendo de uma notícia como esta, dessa semelhança, que um jovem, infelizmente, não está se sustentando, não está conseguindo resistir às tentações, às fraquezas humanas, os méritos que o levou a isso. Cabe a ele decidir se é viável ou não abandonar a Cristo devido às lutas. Mas se ele puder estar me ouvindo nesta hora, assim como você está, eu quero te dizer: sempre haverá, meus irmãos, entre todas as coisas deste mundo, sobre os seus acusadores, sobre aqueles que te condenam, sobre aqueles que te apontam, seja eles terrenos, seja eles espirituais, seja a sua própria consciência carnal, suas próprias concupiscências. Sempre haverá um Deus entre você, sempre haverá um Deus que está disposto a morrer por você. Lógico que hoje já não precisa mais esse Deus servir de expiação, de propiciação pelos nossos pecados, porque bastou uma vez. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. E eu gostaria de lembrar um pouco que Jesus morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter direito à vida. Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida. E eu estou dizendo não uma vida comum, uma vida de mentira e de engano, uma vida em abundância, a qual é prometida por Ele. Se não fosse Ele que estivesse dito isto, sem sombra de dúvida, não estaria aqui para mencionar tamanha grandeza desta frase. Jesus morreu por você. Eu gostaria de chamar a sua reflexão para que você pudesse deixar de lado um pouco o seu eu ou os teus problemas e começássemos a meditar juntos em algumas passagens das palavras das Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 8. Logo após o Senhor voltar para o templo para começar ali a ensinar novamente as pessoas sobre o reino de Deus, sobre as maravilhas de Deus, o Senhor é interrompido pelos fariseus, como pelos escribas. Com eles havia uma mulher pega em um ato de adultério. Sabemos a história, irmãos, que aquela dedicação toda de levar aquela mulher até Jesus não era para que se cumprisse a lei, mas era para experimentar Jesus Cristo. É para fazer com que Jesus Cristo, de uma forma ou de outra, errasse, seja pela conduta humana, seja pela conduta da lei mosaica.
E levando essa mulher, eles indagam a Jesus, perguntando: o que faremos? Pois na lei ela deve ser apedrejada. Ou seja, ela não deve ser perdoada. Ela deve morrer aqui e agora. Eles estavam querendo dizer para Jesus e o Senhor, como um cumpridor da lei, um observador da lei, um judeu: o Senhor agora vai ter que nos ajudar a apedrejar esta mulher. A Bíblia relata que Jesus se abaixa e começa a rabiscar sobre a face da terra. Momentos que eu começo a me perguntar: quais seriam aqueles rabiscos? Será que Jesus estava desabafando ali? E eles o constrangem novamente, e Jesus agora diz para eles: olha, aquele que não tem pecado entre vós, que lance a primeira pedra. A Bíblia relata que do mais velho o mais novo começa a se retirar. Jesus continua com a cabeça baixa, continua escrevendo. E quando ele olha à sua volta, se encontra apenas com a pecadora, com a acusada, com a sentenciada de morte. Jesus a indaga: cadê os teus acusadores? Não sobrou ninguém? Ela responde: não, Senhor. Jesus diz para ela: nem eu também te condeno. Jesus, que deveria cumprir a lei, cumpre ao pé da letra. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele diz para ela: agora vai e não peques mais. Uma das passagens mais questionáveis, uma saída exemplar por parte do nosso mestre. Eu gostaria de chamar a atenção justamente na mulher pecadora. Eu gostaria de deixar de lado ela, mas te colocar desta maneira, como um pecador. Talvez você não tenha sido pego cometendo um delito como o desta mulher, mas por algum motivo ou outro, alguém te acusa, alguém te aponta, alguém está dizendo ao teu coração, ao teu ouvido, que você não merece mais estar na presença de Deus. Alguém possa estar dizendo para você que o teu pecado é imperdoável. Aquilo que você cometeu, agora você terá que pagar com a própria vida. Sabemos nós, não vamos negar as Escrituras, que chegará o dia sim, que o Senhor julgará toda a terra. E aqueles quais não forem encontrados com seus nomes escritos no livro da vida, rejeitarem o Senhor e se permanecerem no pecado, sim, serão lançados fora da presença de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para você que me ouve: você não é esta pessoa. Você não foi julgado e sentenciado pelo Senhor ainda. Gostaria de chamar você à razão espiritual e lembrar o quanto você é importante para Cristo. E nesses momentos de luta e de desafios, nesses momentos de acusações, de dificuldades que você está atravessando na sua vida, nesses dilemas, permanecer ou não permanecer em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus não te abandonou.
processo de salvação, a Bíblia nos mostra que não é da maneira que queremos, não é da fórmula que pensamos. Nós podemos citar inúmeras partes, e talvez a mais objetiva é a passagem dos hebreus pelo deserto. Deus poderia simplesmente ter feito de maneiras diferentes, mas aprove a Deus que eles deveriam passar justamente naquelas regiões, estar e viver naquela maneira, porque assim como diz ali em Tessalonicenses, em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor gostaria de conhecer o teu coração, saber o que passa dentro de você. E talvez é o processo que você está passando, é porque o Senhor quer conhecer o teu coração, analisar o que realmente é prioridade na tua vida, o que realmente tem valor na tua vida. Não desista de Jesus, porque Jesus não desistiu de você. Não olhe para situações, circunstâncias que estão à tua volta, ou não enalteça o teu adversário mais do que o teu Deus que te ama tanto e deu a vida por você. Pare de olhar um pouco para o que está acontecendo neste mundo, que, diga-se de passagem, jaz do maligno. Infelizmente, o inimigo ainda domina em várias esferas da nossa sociedade, em muitos corações de homens e mulheres por este mundo. Mas você não precisa se deixar se corromper, você não precisa se voltar ou se deixar levar novamente para o pecado. Não vale a pena. O que Deus tem para você, o que Deus tem para você, pecador, o que Deus tem para nós, pecadores, é muito maravilhoso. É muito lindo, é único. O que Deus reservou para nós. Quando Jesus disse para aquela mulher: olha, nem eu te condeno, não vou ser eu que vou lançar a primeira pedra ou a última pedra em você, não, eu vim aqui para te salvar. E a mesma coisa eu tenho certeza, Jesus veio a este mundo para salvar-nos, para que nós não venhamos sermos condenados com este mundo, mas que para encontrarmos salvação nele, o nosso fiel advogado. Não é porque as pessoas te abandonaram, não é porque as pessoas não te entendem ou não te compreendem, não é porque as pessoas te acusam. E fazendo uma reflexão mais madura, normalmente, do que nos acusam, boa parte, eles dizem a verdade. Porque se você ler em João, diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele que diz que nunca pecou é mentiroso. Então pecamos, infelizmente erramos, mas as Escrituras veio aqui me dizer e te dizer: se alguém pecar, temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Você tem alguém que te defende, meu irmão. Você tem alguém que zela e vela pela tua alma. Enquanto você repousa, a luta árdua não cessa. O inimigo tenta destruir
aniquilar um projeto de Deus na tua vida. Todavia eu venho te dizer, confia em Deus. Confia o teu caminho ao Senhor, confia a tua vida ao Senhor. Confia a tua casa no Senhor. E deixe de olhar um pouco para os teus acusadores. Deixe de observar um pouco naquelas pessoas que só te apontam, te constrange. A Bíblia, na Epístola de Tiago, diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. A melhor maneira do diabo parar de perturbar a tua vida, e eu estou dizendo isso de experiência, é sujeitando a Deus. Não estou dizendo ser perfeito, estou dizendo ser sincero com Deus. Um advogado só pode defender a tua causa se você for sincero com ele. Ele não quer saber se você errou ou não. Ele quer saber a verdade. Ele só comprará aquilo que você falar. Irá te advogar segundo aquilo que sair dos teus lábios, a palavra que você disser a ele. E assim é com Cristo. Pecados só são perdoados quando são confessados. Só somos justificados após confessarmos a Ele. E logo após sermos justificados por Ele, logo após termos harmonia novamente com Ele, devemos procurar agora manter uma vida casta e livre de pecado, assim como o Senhor disse para a mulher: agora vá e não peques mais. Que ecoe esta palavra ao teu coração, logo após essa live, logo após você receber a bênção apostólica, logo após você sentir novamente a graça e a presença do Espírito Santo de Deus, vá e não peques mais. Não porque você não terá novamente o advogado, porque eu acredito que ele ainda continuará lá. Mas se tem algo que eu amo em dizer, uma frase que eu não me permito esquecê-la, é que Jesus está voltando. É que Jesus está às portas. E muitos estão desapercebidos. Não estão dando crédito à mensagem da cruz. Ela não apenas nos afirma que Ele foi a propiciação do nosso pecado, mas ela também nos deixa bem claro que Ele voltará para buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, a qual foram vertidos naquela cruz. Então Jesus está voltando. E em particular, eu espero te encontrar lá nos céus. Eu espero te abraçar lá nos céus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a recompensa, para todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus. Esqueça, irmãos, não estou dizendo de uma maneira de sofrer de amnésia, mas não viva mais preso no seu pecado.
Não viva mais na prática do pecado. E não permita que o teu acusador continue se levantando. Cortou? Graças a Deus, aleluias. Que Deus possa estar vos abençoando. Vos convido a fazer agora uma oração. Que às vezes nos envergonhamos de nós mesmos e usamos isso como desculpa para não voltarmos para a casa de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, criamos coragem para te dizer e confirmar diante do Senhor: nos perdoa. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa-nos os momentos que olhamos para as pessoas que nos machucam. Olhamos para as pessoas que nos fazem mal, que nos apontam. E começamos a dar atenção, dar ouvido para o diabo, que a única coisa que quer é nos destruir, que quer fazer com que nós nos desviemos do propósito maior, que é encontrarmos contigo. Deus, nesta noite nós viemos te pedir não apenas perdão, Senhor, mas também forças para não pecarmos mais, para não desejarmos mais as coisas deste mundo, não vivenciarmos mais a maldade deste mundo. Meu Deus, tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Que nós possamos aprender a ver as coisas boas, nós possamos ver as maravilhas que há em ti e nas tuas obras. Deus, Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo, perdoa esta pessoa que planteia, que chora, que está em desespero. Perdoa esta pessoa que não está tendo forças mais para regressar, para retornar para a tua casa. Essas pessoas que estão novamente no lamaçal, na destruição. Doce Espírito, abrace, se achegue novamente perto desta pessoa em nome de Jesus Cristo. Não permita que ela se corrompa novamente, que se distancie. Não deixe que o diabo se apodere dela. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, eu tenho certeza, Pai, que os teus filhos estão sendo guardados, estão sendo cuidados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que logo após o choro desta noite, a alegria virá pelo amanhecer, e o sol da justiça há de brilhar novamente sobre cada alma, sobre cada vida. Muito obrigado, meu Deus, por ouvir a nossa oração. Muito obrigado, meu Pai, por aceitar a nossa oração, porque é sincera. Ajuda-nos a andar em teus caminhos, pois precisamos e carecemos do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém?
Graças a Deus, assim eu encerro a minha participação. Que Deus possa continuar abençoando você, a tua família. Que, se Deus assim nos permitir, domingo que vem estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Que Deus possa nos conceder a cura para essa pandemia, para que não haja mais isolamento. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Vamos receber agora o pastor Oswaldo, pastor ali da cidade de Castilho, que estará dando continuidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nesta noite eu cumprimento a amada igreja, os irmãos, os amigos que nos ouvem. Eu os cumprimento na paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Enquanto os irmãos se encontrem, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer o pastor Márcio, pastor presidente daqui do campus, setor sul, agradecer a Deus pela vida dele, pela vida dos irmãos que nos ouvem, pela vida da igreja dali de Castilho, São Paulo, onde nós estamos responsáveis por aquela igreja. Eu glorifico a Deus pela vida daqueles que nos acompanham, pela vida da minha esposa, que incansavelmente tem nos ajudado e andado ao nosso lado. Aleluia. Capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar lendo somente o versículo 34 e o versículo de número 35. A palavra do Senhor nos diz assim: E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Curve sua cabeça, Senhor Santo Espírito de Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Senhor, eu louvo a Ti. Eu louvo a Ti por esta oportunidade, por esse dia, pela vida daqueles que nos ouvem e daqueles que ainda vão ouvir e participar dessa live. Eu louvo a Deus, Senhor, por cada lar, cada família, por cada irmão que tem contribuído para que o Teu reino venha caminhar, pelas vidas que aos domingos tem deixado nós adentrarmos dentro do Seu lar e ter nos acompanhado nessas lives. Eu louvo a Ti, Senhor, já crendo na vitória, crendo, ó Deus, no milagre. Aleluia, e te peço, papai, continua falando conosco esta noite, continua com a Tua igreja, continua dando vitória para Teu povo. Eu creio que o Senhor tem uma palavra dos céus, então nos abra a porta da palavra. Venha falar fortemente aos nossos corações. Eu creio que tem pessoas que já foram alcançadas, pois nós já Te ouvimos. Aleluia. Agora, se o Senhor me permite, eu quero que o Senhor nos dê porção dobrada do Teu Santo Espírito, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Nos dê graça. Fala conosco, nós estamos aqui para Te ouvir. Eu creio que o Senhor tem uma palavra, aleluia, dos céus, para que nós possamos continuar recebendo algo de Ti nesta noite. Fala conosco, fica conosco, é o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, esse capítulo 10 de Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, o Dr. Lucas, esse médico que escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos. E ele, quando chega aqui nesse capítulo de número 10, ele fala de um certo centurião Cornélio, e aqui tem dois personagens. Um é esse Cornélio, um homem desconhecido, um homem que
era simplesmente o chefe de um grupo de 100 pessoas a serviço de Roma, que estava ali na Judéia para poder controlar aquele povo, para poder conduzir aquele povo que estava ali naquele lugar. Então ele era um chefe de soldados romano. Mas esse homem, ele não sendo um daqueles fariseus que entendia tudo de lei, não sendo um daqueles que tentavam, que perseguiam Jesus, esse homem, ele tinha algo que muitos não tinham. E isso nós vemos também nos dias de hoje. Pessoas que não são judeus, pessoas que não são cristãos, outros que se dizem cristão porque creem em Jesus Cristo, mas não seguem nenhuma igreja, mas que são pessoas de coração bom, pessoas boas, pessoas que oram, que buscam, que ajudam. Esse Cornélio, ele era como uma pessoa desta. Ele ajudava, ele dava esmola, ele orava, buscava a Deus, mas ele não era um judeu, ele não era um cristão. Ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus. E havia um segundo. Nesse contexto desse capítulo de número 10, depois você lê na sua Bíblia, um homem chamado Pedro, Simão Pedro. Esse homem era aquele Pedro que caminhou com Jesus. Aquele homem aquele pescador, que teve a oportunidade de conhecer Jesus quando ele estava ali no dia dos piores que ele poderia passar. Ele estava após uma grande pescaria, de uma noite sofrida naquele mar, não consegue pegar nenhum peixe. Quando o dia está clareando, ele vem até a praia. Quando ele vai chegando com seu barco na praia, ele avista alguém que estava ali na praia. E ali estava Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós encontramos com Jesus, a vida muda. Pedro, com aquele coração triste, porque passou uma noite não muito alegre, uma noite sofrida, não conseguiu seus objetivos. Agora Pedro chega ali na beira do mar. Quando ele encontra Jesus, Jesus diz para ele: você volta ao mar, volta ao alto mar e lance a rede. Pedro obedece. Aleluia. Quando você encontra com Jesus, você passa a obedecê-lo. Ele vai, lança a rede, e a Bíblia fala que ele pegou 53 grandes peixes. Ali começa, aleluia, o encontro de Pedro com Jesus, e começa a acontecer o ministério de Pedro diante de Jesus. Ele começa a caminhar, Jesus faz o apelo, fala para ele: aleluia, você vai ser a partir de hoje pescadores de homens. Aleluia. E esse Pedro, ele tinha uma natureza muito forte. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai buscar, vai ver Pedro cortando a orelha de um certo homem por nome Malco, para defender Jesus. Você vai ver Pedro negando Jesus, mas você vai ver Pedro também, segundo os estudiosos, aleluia, ele estava caminhando. Depois que Jesus é morto, crucificado, ele vai descendo e Jesus tem um encontro com ele. E ali naquele encontro, Jesus se declara sendo Deus para ele, e há uma conversão no coração de Pedro. Pedro novamente, Jesus, quando chama os discípulos, ele diz para Maria: vai, chama Pedro e chama os discípulos. Ou seja, ele sabia que Pedro estava completamente desviado. E quando Pedro chega diante de Jesus, ele chega transformado. Pedro chega uma nova criatura para poder fazer o ID de Jesus Cristo. Você vê nesse texto que estou falando de Cornélio. Cornélio, um homem que não tinha conhecimento de Jesus, que não caminhou com Jesus. Mas nós falamos e fizemos menção aqui esta noite também de um outro homem, Pedro.
Aleluia. Pedro teve um encontro verdadeiro com Jesus. Pedro caminhou com Jesus. Pedro, aleluia, viu os milagres acontecer. Jesus curando, Jesus libertando, Jesus fazendo sinais e maravilhas. E esse Pedro, quando Jesus é crucificado, vai para a cruz do Calvário, Jesus ressuscita. Aleluia, ao terceiro dia, levado ao céu, esse Pedro, aleluia, ele desce com os discípulos para Jerusalém e começa a orar, e ali desce o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E ele se enche de Deus e começa a ministrar a palavra ali naquele lugar, e a Bíblia fala que mais de 3.000 almas se renderam. Ali houve um grande Pentecoste naquele dia. Quando nós observamos, quando esse Cornélio que estava orando, buscando a Deus, desce um anjo ali ao lado de Cornélio. Cornélio, assustado, pergunta para aquele anjo: que fala, Senhor? E ali Deus fala através daquele anjo para Cornélio: você vai até uma cidade por nome de Jope, e ali tem um homem chamado Simão que vai estar orando. Você chama ele para vir até a tua casa. Irmãos, eu disse aqui essa noite, falei para você que Cornélio, ele não era um cristão. Cornélio ele não tinha conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, mas ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que era caridoso, ele dava esmolas, ele ajudava. E nós vemos aqui Pedro, que já falei para você também aqui esta noite. Pedro teve um encontro verdadeiro com Jesus e aceitou o ID de Jesus. Eu já quero te adiantar para você, Deus está te chamando para o ID dele esta noite. Aleluia, você tem que obedecer. Nós precisamos obedecer o ID de Jesus. Eu não sei de onde você veio, se você é um pescador, se você é um industrial, se você, aleluia, simplesmente é uma pessoa aposentada que já trabalhou e agora está descansando na sua casa. Eu não sei qual que é o caminho que você tem seguido até hoje, mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia, eu não sei a dificuldade que você está passando. Talvez você está como um Pedro naqueles dias. Eu quero te dizer que Deus é o Deus da prosperidade. O Jesus que nós servimos, Ele é o Jesus que prospera aqueles, aleluia, que se propõem a fazer o ID dele. Pedro estava lá orando. Ele não conhecia Cornélio. Cornélio envia 2 dos seus servos para ir até a cidade de Jope. E ali no outro dia, a Bíblia fala que na hora sexta Pedro estava no terraço daquela casa orando. E dali do terraço ele tem uma visão vinda dos céus. E essa visão, a Bíblia nos diz que estava descendo um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. E dentro daquele grande lençol, dentro daquele vaso, havia animais, répteis, toda espécie de animais que eram considerados impuros para os judeus. E quando Pedro observa aquilo, aquela voz fala no coração dele: Pedro, mata e come. Era Deus falando ao coração de Pedro. E ele: Senhor, eu não tenho hábito de comer coisas consideradas imundas. Pedro, não faça imundo aquilo que purifiquei. Aleluia, você deve estar entendendo o que Deus estava querendo falar naquele dia com Pedro. Ele estava querendo dizer para Pedro que na hora que os soldados de Cornélio chegassem diante daquela casa, ele não fizesse como os judeus faziam naqueles dias. Pessoas consideradas estrangeiras, pessoas que não eram judeus, eles eram considerados também imundos para os judeus. E quando Pedro estava tendo essa visão, pela segunda vez a voz torna a falar para Pedro: Pedro, mata e come. Senhor, eu não tenho costumes de matar e comer coisas imundas. Pedro, não faça imundo aquilo que purifiquei. Aleluia. E vem pela terceira vez a voz para Pedro. E nisso a porta, aleluia, começa alguém se manifestar batendo na porta. Pedro desce. Deus fala: você vai
e vai ouvir o que aquelas pessoas estão querendo ali embaixo. E você vai acompanhar. Não faça imunda, aquela palavra ficou no coração de Pedro. Pedro desce, aquelas pessoas falam que o seu senhor, Cornélio, mandou que ele fosse até a sua casa para que tivesse um encontro com ele, porque o anjo do Senhor havia ordenado. Pedro ali, entendendo todas aquelas coisas, ele vai até a casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, aleluia, ali havia Cornélio, sua família, alguns amigos que estavam ali para ouvir aquilo que o homem de Deus estava levando sobre aquela casa. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está falando ao seu coração aqui esta noite. Aleluia, Deus quer fazer um encontro contigo nesta noite. Deus está fazendo este encontro contigo nesta noite. Aleluia. E aqui nesse versículo que nós lemos, versículo 34, Pedro dentro daquela casa, Pedro começa a falar, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus não faz acepção. Ele não faz acepção se você é um cristão, se você está seguindo outra religião, ele não faz acepção. Ele é Deus. Ele não é Deus só dos crentes, ele não é Deus só daqueles que estão na presença, daqueles que estão fazendo. Ele também é Deus, ele também te ama. Assim como ele me ama, assim como ele ama o outro irmão, como ele ama aqueles irmãos que estão fazendo a obra dele, ele te ama também. Ele tem um amor por você ao ponto de ir à cruz do Calvário. Jesus foi lá na cruz do Calvário por mim e por você. Não foi só por mim, foi por você também. Ele foi lá para te alcançar. Por amor ele fez esse sacrifício de ir à cruz do Calvário e derramar teu sangue puro carmesim por cada um de nós. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber se você é um político, se você é um ateu, quem é você. Por isso, igreja, nós temos que tomar cuidados também com aquilo que nós falamos. Quando nós amaldiçoamos as pessoas que estão fazendo alguma coisa errada aí fora. Deus não nos chamou para amaldiçoar. Deus não te chamou para amaldiçoar políticos. Ele te chamou para abençoar. Nós temos que parar com essa hipocrisia. Deus está falando no meu coração para me falar para você, para alguém que está aqui ouvindo esta noite. Nós temos que parar de amaldiçoar. Vamos orar por esta nação. Vamos orar para que Deus venha entrar dentro desses lares, no meio dessas famílias, dentro da casa desses políticos e fazer com que haja transformação na vida desse povo. Deus pode transformá-los. Deus pode fazer com que eles, com temor e tremor, eles venham ver a tamanha grandiosidade de Deus sobre a vida deles. E eles venham se converter. Muitas vezes eles acham que até que está fazendo a coisa certa. E o inimigo usando. Então nós temos que expulsar essa legião de demônios que está sobre essas vidas, para que Deus venha fazer um milagre na vida de cada um deles. Cornélio não tinha conhecimento da palavra de Deus. Cornélio era simplesmente um homem bondoso, um homem que estava fazendo, aleluia, aquilo que Deus estava colocando no coração dele, que era ser bondoso para as pessoas. Ele estava orando a Deus porque ele viu alguém falando do amor de Jesus para ele, falando do amor de Deus para ele. E agora Pedro chega ali e começa a falar para ele. No versículo 35 ele fala, mas que ele é agradável àquele, olha que agradável a quem? A Deus, mas que ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. É agradável a ele se você teme a ele. É agradável a ele, a Deus, se você é uma pessoa justa. Cornélio era um homem justo. Cornélio andava fazendo a vontade de Deus. E Deus quer te levantar esta noite para poder, aleluia, ir até a casa de alguém. Deus está te chamando esta noite para você levar uma palavra. Liga, você não pode estar visitando nesses dias por causa dessa quarentena. Liga para essa pessoa que você conhece que está precisando de ouvir a palavra de Deus.
e fala para ele o tamanho do Deus que você serve. Foi isso que Pedro fez. Aleluia. Quando nós passamos para o versículo 43, se você quiser acompanhar, você vai ver Deus falando, continuando falando aos nossos corações aqui esta noite, estava falando naqueles dias também. Versículo do mesmo capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 43. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pelo nome de Jesus Cristo, você pode receber o perdão dos seus pecados esta noite. Se você crê, aleluia, Deus pode te perdoar. Se essas pessoas que você transmitir levar a mensagem a eles, crerem, Deus vai perdoar os pecados deles também. E quando Deus perdoa pecados, Ele cura enfermidades também. No versículo 44 a palavra nos diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água? Aleluia. Pode alguém porventura recusar a água? Você sabe que água é essa? Sobre cada coração. Jesus disse para aquela mulher que estava lá perto do poço, que Jesus pediu água para ela. Jesus falou: essa água que tem aí nesse poço, aleluia, você vai ter, se você bebe, você vai ter sede novamente. Mas se você soubesse a água que eu tenho para te dar, se você beber desta água, nunca mais você terá sede. Aleluia. Você quer beber desta água esta noite? Você quer ser participante desta água? Esta água dos céus, o Espírito Santo de Deus que vai habitar em seu coração. Basta você dizer: Senhor, perdoa meus pecados. Me purifica, Senhor. Escreva meu nome no livro da vida. Basta você dizer aí onde você está, Ele vai te ouvir. Aleluia. O Deus continua o mesmo. É o Deus de milagre, Deus de mistérios. Deus que transforma, que faz milagres acontecerem. Aleluia. Alguém porventura recusa água para que não sejam batizados? Esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aleluia. Aleluia. Eu vou estar orando por você. E logo após essa oração, aleluia, as irmãs do grupo de louvor vão estar louvando o hino. Aleluia. E você vai continuar orando. Eu vou estar orando e depois você vai estar ouvindo um louvor lindo. E você vai continuar orando a Deus em espírito aí na sua casa. E prestando atenção na letra desse hino. E você vai ver Deus continuar falando ao seu coração. E Deus pode fazer um milagre acontecer. Deus faz milagre também nos louvores. Deus faz milagre acontecer quando você ora, quando você busca, quando você clama. A igreja tem deixado muitas vezes de orar. Nós não podemos deixar de orar. Aleluia. Deus, Tu és tremendo, Senhor. Nós sentimos, aleluia, já o mover do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas nesta noite. Aleluia, que o Senhor venha continuar, aleluia, nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando graça. Deus vai tocando dentro deste lar agora. Uma nova unção vinda dos céus, unção de renovo, de libertação. Aleluia, Deus, pega essa vida, aleluia, essa pessoa que está ouvindo essa live. Pega a família dela nas Tuas mãos, Senhor. E vai arrancando do meio dessa família tudo que não provém de Ti. Aleluia, se o Senhor, aleluia, me permite, aleluia, eu quero Te pedir mais, papai. Aleluia, entra nesse coração. Perdoa os pecados. Faça, ó Deus, aleluia, com que haja renovo nessa vida. E que ela venha sentir desejo novamente de falar em novas línguas. Faça, Senhor, com que ela sendo batizada, renovada, aleluia, ela venha falar em mistério aonde ela está.
E o milagre vem acontecer dentro desse lar. Aleluia, o milagre da renovação, do avivamento espiritual, do renovo. Senhor, renova essa vida, papai. Em nome de Jesus Cristo eu declaro este lar liberto, esse lar curado, esta vida liberta. Aleluia, e a salvação dentro desta casa. Papai, dê graça, dê vitória para a tua igreja, dê vitória para teu povo. É o que nós te pedimos, já crendo no milagre, crendo, Senhor, aleluia, na transformação e em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida da tua igreja. Vamos estar ouvindo o grupo de louvor nesta noite. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, venha viva. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com teu poder e tua graça, venha viva. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar.
Glórias a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, aleluia, para cada um de nós. Ele nasce dentro de cada um de nós todos os dias. Quando nós dobramos nossos joelhos para nos aproximar dele, ele se renova dentro de nós através do teu Santo Espírito. Aleluia. Antes de encerrar, meus irmãos, eu quero aqui transmitir uns parabéns ao nosso pastor vice-presidente. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pastor Jean Paulo, e quero te desejar nesta noite as copiosas bênçãos do céu sobre a tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Hoje o dia é seu. Eu creio que Papai do céu está te dando um presente nesta noite. Então recebe ele aí onde você está, porque você merece. Você é um homem de Deus, você tem caminhado na presença do Pai e tem sido bênçãos nas nossas vidas. Então que esse Deus, aleluia, que nós servimos, que eu sirvo, que você serve, ele nesta noite venha adentrar no teu coração, trazendo renovo, transformação, e que você, a hora que você não estiver ouvindo, a hora que você ouvir esta live, aleluia, você venha receber algo diferente dos céus na sua vida. É o desejo do pastor Márcio, o meu desejo desta igreja e da igreja de Castilho para você e para a sua família nesta noite. Amém? Aleluia. Vamos estar orando o Pai Nosso para nós podermos encerrar essa live. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém.